Sabe aquela ideia de que lá em 5860 a.C., quando os exércitos da Babilônia invadiram Jerusalém e incendiaram o Templo de Salomão, a Arca da Aliança foi roubada ou destruída? Bom, a história que os próprios registros da época contam é bem mais intrigante. Na verdade, eles nos apresentam um paradoxo fascinante. O item mais valioso do templo sequer é mencionado. A verdadeira questão não é sobre o que foi levado, mas sobre o que, ao que tudo indica, já nem estava mais lá. O que torna esse registro bíblico tão incrível para qualquer historiador é o rigor, é quase uma contabilidade forense. O autor sagrado nos dá um inventário detalhado de cada item que foi pilhado. Colunas, bacias, pás, tigelas, é uma lista meticulosa, sabe? Para a mentalidade daquela época, registrar tudo o que foi levado era como registrar a vitória total do Deus deles sobre o Deus de Israel. E é exatamente essa precisão que torna o silêncio sobre a arca um barulho ensurdecedor. Pois é, no meio dessa lista minuciosa do saque, a ausência da arca é gritante. A gente está falando da Arca da Aliança, o trono de Deus na terra, coberta de ouro puro, e ela simplesmente não aparece na lista. É inconcebível que o maior prêmio da conquista tenha sido ignorado. Então a conclusão mais lógica que a gente pode chegar é que ela já não estava no Santo dos Santos quando os babilônios chegaram. E isso abre caminho para 3 grandes teorias históricas. Ok, nossa primeira linha de investigação nos leva para uma fonte que está fora do cânone hebraico tradicional, mas que tem um valor histórico imenso para a gente entender o pensamento judaico daquele período: os livros chamados deuterocanônicos. De acordo com o livro de 2º Macabeus, o profeta Jeremias, agindo sobre uma ordem divina, previu a catástrofe que estava por vir. Ele teria, então, removido secretamente a arca, a tenda do encontro e o altar de incenso e levado tudo para o Monte Nebo, que é o mesmo lugar onde Moisés teria avistado a terra prometida. E lá, ele selou esses tesouros sagrados numa caverna, escondendo a entrada de propósito. E aqui está o ponto-chave dessa teoria. Quando os seguidores dele o questionaram, Jeremias fez essa profecia, transformando o ato de esconder a arca em um ato de preservação divina. Pense bem, para a mentalidade da época, o objeto não estava perdido, ele estava guardado por Deus para um tempo futuro de restauração. Isso explicaria não só a ausência dela na lista de saques, mas também o porquê de ninguém tê-la encontrado até hoje. Agora a gente vai viajar para uma teoria que nos leva ainda mais para trás no tempo, lá para a Era de Ouro do rei Salomão. Isso aqui não é só uma lenda antiga, não. É uma tradição nacional viva, um pilar da identidade da Igreja Ortodoxa Etíope até os dias de hoje. O épico nacional da Etiópia, o Quebra-Nagast, conta uma história completamente diferente. Segundo ele, Menelik I, o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, quando visitou o pai em Jerusalém, teria levado a arca verdadeira com ele para a Etiópia, deixando uma réplica perfeita no templo. Se isso for verdade, o objeto que os judeus adoraram por séculos e que sumiu antes da invasão já era, na verdade, uma cópia. O mais impressionante dessa teoria é que ela diz ter a localização exata. A tradição etíope aponta para um lugar específico, uma capela em Aksum, guardada por um único monge que dedica a vida inteira a essa vigília. Ele é a única pessoa no mundo autorizada a ver o artefato. E embora a arqueologia moderna seja bem cética, para milhões de fiéis, a arca não está perdida, ela está protegida. Então nós temos 3 teorias extraordinárias, cada uma com raízes históricas e teológicas muito profundas. A investigação nos força a olhar para a Jordânia, para a Etiópia e agora para o subsolo da própria Jerusalém. Se esse tipo de análise aprofundada, que vai além do superficial, é o que te interessa, eu faço um convite. Se inscreva aqui no canal Renato Cortez, a gente publica novas análises de segunda a sábado. Agora vamos para a terceira teoria. A terceira teoria, e talvez a mais forte dentro do judaísmo rabínico, não procura a arca em terras distantes. Ela se baseia nos escritos do Talmud e do grande filósofo Maimônides, e defende que a arca, na verdade, nunca saiu do monte do templo. A lógica aqui é puramente teológica. A sabedoria de Salomão, que era um dom divino, o teria levado a prever a futura destruição do templo. Então, como um ato de prudência sagrada, ele teria construído uma câmara secreta, um tipo de santo dos santos subterrâneo. Séculos depois, o rei Josias, vendo a invasão babilônica chegando, não precisou mover a arca, mas apenas ativar esse plano de contingência, escondendo-a nas profundezas da rocha. Se essa tradição estiver certa, a Arca da Aliança estaria neste exato momento debaixo do domo da rocha. A verificação arqueológica disso é politicamente impossível.
E é aqui que a tecnologia, como a modelagem por inteligência artificial, nos dá uma janela para o passado, permitindo visualizar como seriam essas câmaras descritas nos textos antigos. Mas é fundamental a gente reforçar. A imagem ajuda a gente a entender, mas a autoridade final continua sendo das fontes históricas e bíblicas. E assim, a investigação histórica nos deixa numa encruzilhada. 3 teorias muito fortes, mas que se excluem. Uma aponta para a Jordânia, outra para a Etiópia e a terceira para as fundações de Jerusalém. Parece um mistério sem solução, não é? Mas, e se a resposta definitiva não estiver na arqueologia, mas na teologia? E se ela tiver sido dada pelo mesmo profeta que começou a nossa busca? É exatamente neste ponto que a nossa análise dá uma virada. A gente sai da busca por um objeto físico e entra numa resolução teológica profunda, que vem do próprio profeta Jeremias, a figura central da nossa primeira teoria. Este versículo é simplesmente transformador. O mesmo profeta que uma tradição diz ter escondido a arca, profetiza sobre um tempo em que ela se tornaria espiritualmente irrelevante. Um tempo em que o povo de Deus não sentiria mais a falta dela, porque a realidade que ela simbolizava se tornaria presente de uma forma completamente nova e radical. O que Jeremias estava profetizando era a transição da antiga para a nova aliança. A arca era o símbolo físico, tangível da presença de Deus. Com a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, a presença de Deus não habitaria mais numa caixa de ouro, mas sim no coração daquele que crê. O símbolo, então, deu lugar à realidade. E assim, o mistério do desaparecimento da arca nos leva a essa reflexão final. A busca pela sua localização física é, sem dúvida, uma das investigações mais fascinantes da história. Mas, pela ótica da teologia bíblica, o sumiço dela não foi uma perda, mas o cumprimento de um propósito, abrindo caminho para uma comunhão com Deus muito mais direta e pessoal. E para quem entende que o estudo profundo das Escrituras exige as melhores ferramentas, eu quero apresentar a Formação Integral TELTEC. Ela foi projetada para ser o seu assistente de teologia pessoal na era digital. A nossa promessa é bem direta. Esta é a única formação no Brasil que consegue unir os 3 pilares do ministério: a pesquisa exegética, a pregação do púlpito e o ensino eficaz, com a inteligência artificial. E olha, não se trata de mais um curso teórico. É uma verdadeira caixa de ferramentas com acesso vitalício, pensada especialmente para pastores e líderes que amam a palavra, mas que têm pouco tempo. Ao garantir a sua vaga, o acesso é imediato a 3 cursos completos que formam a nossa trilogia. O primeiro é o Exegese Digital, para pesquisar nos originais hebraico e grego usando o IA. O segundo, Pregador TELTEC, focado em homilética e na estrutura de sermões com IA. E o terceiro, Mestre TELTEC, para criar aulas e dinâmicas para EBD com o IA. E não é só isso, ainda tem 2 bônus, o nosso Pack de Prompt Supremo e um curso de nivelamento teológico. Se você fosse comprar cada um desses cursos e materiais separadamente, o investimento total seria de R$ 231. Mas, com a nossa oferta especial de lançamento, você garante acesso a tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 14,67, ou, se preferir, R$ 147 à vista. Pense bem, o argumento é muito simples. É menos do que o preço de um lanche por mês para ter ao seu lado um assistente de teologia vitalício, que vai otimizar seus estudos e seu ministério para sempre. Mas atenção, esta é uma condição especial de lançamento. Para garantir esse desconto, a ação precisa ser agora. Clique no link que está aqui na descrição e também no comentário fixado para destravar seu acesso antes que o preço seja reajustado.